Olá, meus queridos. Preparei hoje para vocês a terceira e última parte da história do direito. E para a próxima aula, eu vou preparar um material de um assunto, muito importante, de uma lei que foi aprovada semana passada e está entrando em vigor essa semana, que fala sobre a proteção dos dados pessoais. E isso faz parte, inclusive, do Código do Consumidor. Mas como é uma lei nova que foi aprovada esses dias, eu preciso de um tempinho para preparar o material para vocês, ok? Mas na próxima aula eu vou postar essa informação bem importante. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho do direito civil, da história do direito civil e da história do direito do trabalho. O direito civil é uma ciência que regula a vida do homem na sociedade, e não seria possível essa convivência social e harmônica sem regras que regulassem tal comportamento, senão qualquer um faria qualquer coisa que lhe viesse à cabeça, né? Então precisa haver regras. As suas regras determinam, por exemplo, o casamento, a herança, o direito do nascituro e outros temas recorrentes no dia a dia de todos nós como uma sociedade. Assim, o direito civil acompanha o cidadão desde o nascimento até a sua morte, passando por várias outras etapas da vida do indivíduo. O primeiro Código Civil brasileiro surgiu em 1916, elaborado por Clovis Bevilacqua, e posteriormente sofreu grande influência do intelectual Rui Barbosa. No ano de 1969, o código foi totalmente reformulado, sendo lançada a segunda edição. O mais recente é o Código de 2012, que sofreu várias alterações em decorrência das mudanças de costumes da nossa sociedade, né? Com forte influência do Código Alemão, vocês lembram que o Código Penal sofreu a influência do direito romano? O nosso Código Civil sofreu a influência do direito alemão. Ele se diferencia dos demais por considerar o indivíduo enquanto membro de uma coletividade, valorizando os direitos individuais sob o ângulo social. O Código Civil foi baseado em 3 princípios fundamentais: a ética, a socialidade e a operabilidade. Então, vamos ver cada um deles, né? A ética é coibir tudo aquilo que seja contrário ao justo e correto. A socialidade, o interesse coletivo tem prioridade sobre o interesse individual. Foi baseado no tema da Revolução Francesa, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Prevalência do coletivo sobre o individual, direitos e deveres dos 5 principais personagens do direito: o proprietário, o contratante, o empresário, o pai de família e o testador. Então, dentro do Código Civil, nós encontramos essas 5 personagens, que é o direito de propriedade, os contratos, que inclusive está também regulado pelo Código do Consumidor, o empresário, que são as empresas, como se constitui uma empresa, sociedades limitadas, SA, né? O direito de família, que aí está incluído alimentos, divórcio, guarda, né? E a parte de sucessão, que é a parte de herança, que nós chamamos de testador. E a operabilidade é a simplificação na aplicação das normas de direito civil. As leis precisam ser claras para evitar confusão e duplo sentido. Então, se torna a operação bem mais simplificada, né? Bem mais fácil. Desde o primeiro Código Civil de 1916 até o mais recente, de 2002, várias questões sobre as relações entre pessoas e coisas são orientadas pelas leis do direito civil.
As normas do direito civil fazem parte da rotina de todos os brasileiros, desde o nascituro. O que é nascituro? É aquele bebê que ainda está dentro do ventre da mãe, ele ainda não nasceu. Passando pelo casamento até a pós-morte, né? Que o direito também regula isso, que é o direito hereditário, é a parte de sucessão. E todas as demais questões relacionadas com patrimônio, consumo, obrigações, família, sucessões em empresas. Então, o direito civil engloba toda a vida do cidadão. Vamos conhecer um pouquinho a história agora do direito do trabalho. Os direitos trabalhistas servem para equilibrar as posições entre os sujeitos nas relações de trabalho, empregado e empregador. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é de 1943. Quantos de nós já não escutamos esta máxima? O trabalho dignifica o homem, né? Às vezes, o ditado vem na forma de outros discursos, como seu avô já trabalhava aos 8 anos de idade, né? Em nossa sociedade, o trabalho é motivo de orgulho. Quem trabalha adquire diversos direitos morais que só se admitem a quem tem uma função econômica dentro da sociedade. Mas nem sempre foi assim. Trabalho já foi um sinônimo de escravidão, falta de capacidade intelectual. Nos tempos antigos, na Grécia e Roma, o trabalho era destinado àqueles que não tinham habilidades técnicas para exercer outras funções, como funções políticas ou artísticas. Uma frase de Platão explica o que era o trabalho para um grego no século III a.C., por exemplo. É próprio de um homem bem nascido desprezar o trabalho. Lá no século XVII, século XVIII, às vezes a gente encontra em algum filme que retrata essa época antiga, as pessoas que eram ricas, os milionários que pertenciam à alta sociedade, eles não trabalhavam, né? Quem trabalhava eram as pessoas que eles consideravam que não tinha capacidade intelectual. Naquela época, trabalhar não era uma boa ideia. Era fruto, inclusive, de debates filosóficos, como Aristóteles, por exemplo, que discutia que havia pessoas predestinadas para o trabalho e outras para a liberdade. Trabalhar era coisa de escravo, e ser escravo nunca era um bom negócio. A ideia de que cumprir um papel no mundo trabalhista traz dignidade às pessoas só foi aparecer já nos nossos tempos modernos, fruto das revoluções industriais. Passamos também a viver uma nova relação entre as pessoas, com uma grande divisão. Os que tinham meios econômicos de manter um empreendimento, que eram os empresários, e os que tinham apenas uma força de trabalho, sua força de trabalho, melhor dizendo, como meio de garantir a sua existência, que eram os empregadores. Surgem assim as figuras do patrão e do empregado. As condições de vida de um operário no século XIX, seja na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, ou em outros países europeus que seguiram o caminho da industrialização, eram degradantes. Eles estavam expostos à fome e aos mais diversos tipos de doenças, como a cólera e o tifo, que eram as grandes epidemias do século XIX. Devido ao grande fluxo de trabalhadores vindo do campo em busca de uma nova forma de prover a sua subsistência na cidade. Então, eles traziam essas doenças, essas epidemias. Essas cidades eram desprovidas de saneamento básico. Esgotos corriam a céu aberto e homens, mulheres e crianças dividiam o espaço com infestação de ratos, diversos insetos e outras pragas. 2 ou mais famílias dividiam um quarto nas vilas operárias
que serviam para abrigar os trabalhadores e garantir a dependência deles com relação ao patrão, visto que as vilas onde eles moravam eram de propriedade dos grandes empresários. O operário encontrava tudo isso após uma jornada exaustiva de trabalho, às vezes até por 16 horas, em condições insalubres que levavam a graves problemas físicos. Muitos trabalhadores com menos de 30 anos já se tornavam inaptos ao trabalho, graças às sequelas deixadas por anos de aspiração de pó de carvão, por exemplo. Na grande maioria das vezes, essa atividade sequer lhes garantia o mínimo para suprir as suas necessidades básicas. Mulheres e crianças trabalhavam em regimes parecidos e ganhavam menos, o que deixava a produção mais barata e aumentava os lucros dos patrões, né? O visível desequilíbrio entre as partes, patrão e empregado, não demorou a causar conflitos, principalmente no momento da Revolução Industrial, em que parte da mão de obra estava sendo substituída pela automação da produção, que traria as máquinas em cena. Ou seja, na época da Revolução Industrial, já surgiram as máquinas que iriam substituir alguns trabalhos do homem, né? A classe operária não gozava de nenhum amparo jurídico. Desta forma, a classe operária começou a se organizar, a criar sindicatos e nasce aí os movimentos trabalhistas. Reivindicações foram sendo incorporadas de maneira paliativa, né, aos poucos, devagar, para que tudo se mantivesse em funcionamento. Leis como a jornada de trabalho de 10 horas, por exemplo, já não era mais 16, era 10. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia são 8 horas e 44 semanais. Esses direitos trabalhistas eram chamados de direitos sociais e se consolidaram em 1917 no México. Nele constavam artigos que legislavam acerca do período de trabalho, além de estabelecer um salário mínimo como um montante capaz de sustentar o trabalhador e sua família com dignidade. Mas não é bem assim, né? Na realidade mesmo, o salário mínimo não sustenta com dignidade o trabalhador e a sua família. É um valor extremamente baixo, né? Logo após a promulgação das leis no México, lá em 1917, 2 anos depois, em 1919, a Alemanha também promulgou as suas leis. As conquistas sociais em relação ao trabalho no Brasil são tardias, porque nosso desligamento com a escravidão e nossa indústria também foram tardios. Porém, já no final do século XIX, havia movimentos no sentido de garantir avanços legais, como a fundação da Liga Operária no Rio de Janeiro e a lei que proibia o trabalho para menores de 12 anos. No começo do século XX, assistimos ao estabelecimento de normas que previam férias, que antes também não era regulada. Naquela época, 15 dias por ano, hoje são 30 dias. E alguns tipos de direito em relação aos acidentes de trabalho. A criação destas leis foram impulsionadas pela abolição da escravidão, aqui no nosso país, que trouxe um novo campo trabalhista e econômico para nós. O governo brasileiro passou a buscar o equilíbrio entre patrões e empregados no governo Vargas, com a Constituição de 1934. Nela estavam previstos direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remunerada e assistência médica e sanitária, por exemplo. E hoje, com a mais recente reforma da CLT em 2017, também temos
mais acrescentado às férias 1/3, mais 1/3 constitucional, temos fundo de garantia, INSS, e mais uma série, aviso prévio, e mais uma série de outros benefícios que foram acrescentados com a evolução do tempo, né? Fica exposto nessas ações que as leis do trabalho não eram apenas do trabalho, mas eram também leis sociais. Em 1943, no dia 1º de maio, que comemoramos o Dia do Trabalhador, foi promulgada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, aqui no Brasil. Getúlio Vargas buscava personificar a figura do pai dos pobres, né? Então, por isso, ele promulgou em 1943 a CLT. Naquela época, o país passava por uma fase de desenvolvimento, o número de trabalhadores aumentava e as suas reivindicações também. Por isso, era necessário unificar as leis do trabalho. A CLT garantiu parte das demandas dos trabalhadores. Foi se aperfeiçoando com o tempo, sendo que garantiria também, olha, o 13º salário, o DSR, que é o de repouso semanal remunerado, e outras conquistas que eu já falei agora há pouco. Outras medidas foram tomadas na história recente, todas elas quase sempre impulsionadas por momentos de tensão entre trabalhadores, governos e grandes corporações, são as greves, as pressões dos sindicatos, né? E como pudemos perceber nesta breve exposição da história dos direitos trabalhistas, eles giram em torno dessas tensões até hoje, né? E servem para as demais conquistas dos trabalhadores, mas que nem sempre ganham. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E, repetindo, estou preparando aquele material sobre a lei que entrou em vigor essa semana, que protege os nossos dados pessoais, ok? Um beijo a todos, estou morrendo de saudade. Se cuidem!